Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o dia a dia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui no auditório Professor José Luiz de Anhaia Melo, a sede do Tribunal de Contas Paulista, no coração da cidade de São Paulo. É óbvio, você já sabe, eu repito sempre, estamos no ar pela TV Alesp, aqui toda semana com uma edição nova do nosso programa. Obrigado aos amigos da TV Alesp. Estamos também pela Rede TCESP em mais de 100 TVs câmaras do estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários paulistas. E claro, na internet, o nosso canal no YouTube, você já sabe, tem tudo o que acontece por aqui. Além do nosso programa, tem reportagens especiais, a transmissão das nossas sessões, temos documentários, conteúdos exclusivos e tudo isso você também encontra no podcast TCESP, que fica ali na podosfera mundial. Ah, Fernando, o meu agregador vai encontrar com certeza. Estamos nos principais agregadores de podcast que você possa imaginar. Então não tem desculpa para não encontrar o nosso conteúdo aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o programa Controle Externo desta semana conta com a presença do Dr. Tiago Pinheiro Lima, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segunda vez aqui no nosso programa. Que satisfação tê-lo novamente, meu amigo. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Fernando. Uma alegria participar do programa Controle Externo. Agradeço mais uma vez o convite a você, a Patrícia, que organizam e toda a equipe que comanda esse programa de controle externo, que leva a mensagem do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para todos os munícipes, todas as pessoas que residem em São Paulo e mais ainda, para as pessoas que residem fora do Estado de São Paulo. Eu tenho andado em alguns outros estados e as pessoas me abordam mencionando a importância de terem assistido conteúdos que são relevantes, inclusive, para o exercício do controle externo em outras unidades federativas e outros estados do nosso Brasil. Agradecemos esse feedback, sabe, doutor? É muito importante podermos ver a comunicação como ferramenta de transparência também, né? Como ferramenta pedagógica. A gente tem aqui tido muito êxito com esse trabalho e ficamos muito felizes de romper barreiras, né? Inclusive com a internet, que acaba sendo de um domínio mundial. Bom, deixa eu te apresentar, doutor Tiago, para quem não conhece, para quem não viu a primeira entrevista, eu vou apresentar aqui o nosso amigo Tiago Pinheiro Lima, piauiense de Campo Maior, né, tá certo? Ali na região metropolitana de Teresina, a cidade mais importante da região dos Carnaubais, né? Está ali a cidade de Campo Maior, às margens do Açude Grande. Tiago Pinheiro Lima ascendeu para o Brasil, não é? Nós vamos falar sobre... E isso não é mentira, porque nós vamos falar de democracia aqui hoje e tem muito a ver com isso, né? Com essa... A gente sair dos nossos lugares de costume para assumir papéis importantes no Brasil. E Campo Maior, inclusive, tem um papel importante quando a gente fala de democracia do Brasil na independência do Brasil, porque foi... A cidade ali foi campo da Batalha de Genipapo, né? Tem até um memorial, tem alguma coisa nesse sentido, né, doutor? Exatamente. Tem um monumento em comemoração à Batalha de Genipapo, que ocorreu naquele momento ali de independência do país, e ela é tida, né, pelos livros de história como a batalha mais sangrenta daquele período importante em que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um país independente. Foram centenas de baixas, mas que... Após essa batalha, a consolidação do território nacional se deu saindo ali de Campo Maior. Hoje nós travamos outras batalhas, né, doutor Tiago? Ainda com esse ideal da democracia, de um Estado livre, enfim, mas vamos falar disso daqui a pouco, porque eu ainda tenho que apresentar o doutor Tiago quando sai de lá do Piauí. Ele se forma em Direito pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais, professor Camilo Filho, se especializou em Direito Municipal pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, a Uniderp, foi analista judiciário e titular de cartório eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Pará e no de São Paulo, ou seja, rodou o Brasil, né? Do Piauí, foi para o Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo e foi o procurador-geral do Ministério Público de Contas aqui em 2 biênios, 2019 e 2021, e na sequência 2021 até o início de 2023. Também foi presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas de março a março de 22 a 23. E é o titular da 7ª Procuradoria de Contas aqui no nosso MPC. Acertei tudo?
Tudo perfeito, Fernando. Muito bem, muito bem. Doutor Tiago, vamos falar de democracia porque eu acho que é muito importante. Às vezes ela é muito bonita quando a gente abre o dicionário, né, para ver o significado, o que quer dizer, mas na prática é uma batalha. Eu trago essa questão lá da tua terra, que é uma terra de batalhas, para a gente falar justamente sobre isso. Nós vivemos tempos bastante complicados, onde é difícil conseguir manter essa defesa da democracia e a defesa das instituições, né, do que foi construído ao longo de muito suor e sangue, inclusive. O nosso tribunal ele completará em 2024 100 anos de existência. E não foi fácil manter uma instituição que exerce o controle por tanto tempo. Tanto é verdade que no primeiro momento de regime de exceção que nós tivemos em 1937, que foi o Estado Novo, o período ditatorial de Vargas, este Tribunal de Contas foi fechado naquele período. É verdade. Em seguida, depois que se restabeleceu a democracia, o tribunal volta a exercer as suas funções e em 1964, com o golpe militar, o Tribunal de Contas, e aí não só o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas todo o sistema de controle externo brasileiro, ele sofre um baque em razão da existência daquele regime ditatorial porque as suas competências foram reduzidas. E isso ocorre naturalmente em regimes de exceção porque o ditador ele tem por natureza não gostar ou não querer que o controle seja exercido em sua plenitude. Portanto, a democracia é um sentimento que deve ser cultuado, valorizado perante a sociedade, para que a opinião pública tenha a exata noção da importância do regime político democrático. Hoje, as democracias, existem livros, autores renomados mundialmente que escrevem sobre isso, dizendo que elas não sofrem mais aqueles ataques clássicos, em regra. Elas não sofrem mais aqueles ataques com tanques na rua, com armas. Hoje as democracias elas estão sendo corroídas por dentro com a destruição ou com a fragilização das suas próprias instituições. Portanto, é com esse sentimento que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai completar 100 anos e nós temos pregado para a população, para a sociedade, esse sentimento de defesa da democracia e do fortalecimento das suas instituições. E o Tribunal de Contas, especialmente, ele exerce essa atividade de controle, de restrição, de imposição de limites ao exercício do poder. O Montesquieu, no Espírito das Leis, quando idealizou a tripartição de poderes, a ideia de se ter um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, ele o fez exatamente sob a perspectiva de que o homem em si, ele tem uma tendência natural ao abuso. Portanto, é preciso que, pela própria disposição das coisas, pela própria disposição das instituições e dos poderes, eles possam se autocontrolar. Então, essa ideia de um poder institucionalizado com a capacidade e a função de exercer o controle, como nós temos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele por vezes incomoda o poder político, porque ele vai impor limites para o exercício das funções daqueles outros poderes que foram eleitos, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E quando se tem um chefe do Poder Executivo que não concorda com o exercício, com o império da lei e com o exercício do controle, isso naturalmente faz com que essa pessoa, que tem uma tendência natural ao abuso, comece a atacar as instituições. E esses autores internacionais que falam sobre essa nova modalidade de fragilização da democracia ou de como as democracias morrem, eles mencionam exatamente essa intenção humana, essa intenção de pessoas que têm a vontade de serem ditadores, mas que não têm a opinião pública ou mesmo a força institucional para colocar tanques na rua. Mas ele o faz com outro método, um método de fragilizar, de colocar a opinião pública contra as instituições, contra os poderes constituídos, para se criar um clima institucional e de fragilização da democracia para favorecer isso, para favorecer o exercício de uma espécie chamada de autocracia, que é a possibilidade, essa figura, né, o poder centrado na figura de uma pessoa e não de instituições que devem exercer o seu poder de forma transparente e republicana. Agora, eu vejo tão perigoso, ou mais perigoso até, esse novo fenômeno, porque antes nós tínhamos o perigo
de uma situação belicosa, né? Tanques na rua, exército contra os seus próprios cidadãos, né? Uma coisa interna, sangrenta. Mas ao passo que esse cupim democrático, né, que age de dentro para fora, que corrói, é como aquela doença que você vai ao médico porque passou mal e aí percebeu que você demorou no diagnóstico e já tomou o corpo inteiro e agora já não há mais o que fazer. É mais ou menos isso, é tão perigoso quanto a questão da peleja propriamente dita, porque é silencioso e de repente, quando todo mundo está achando que está tudo bem, não está, porque está sendo arquitetado, corroído e de repente as estruturas se vão. A sua metáfora é interessante, Fernando, e pode ser comparada inclusive com a pressão alta. Isso. A pressão alta é um sintoma, é um sintoma que o corpo, que o organismo, ele revela, mas a pessoa não tem nenhuma outra gravidade, ou seja, ele não está com dor, ele não está com um problema que o faça procurar um hospital. Então, a pressão alta ela vai aos poucos se transformando em algo mais grave. E isso acontece no âmbito da política hoje, da fragilização das instituições. Muitas vezes as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. O poder vai corroendo as instituições, não o poder, na verdade, a vontade individual de pessoas que não primam pelo respeito à lei e as instituições, elas vão fragilizando por dentro, corroendo as instituições, colocando pessoas para fazer não a vontade da lei, mas a vontade deles, pessoal, como se o exercício do poder não fosse em nome da sociedade, mas sim em nome pessoal. E é contra isso que o Tribunal de Contas, especialmente, luta. O Tribunal de Contas, a Constituição, no artigo 70, ao determinar que compete ao Tribunal de Contas fazer a avaliação da gestão pública e impor que essa gestão pública cumpra com os princípios constitucionais, como o da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da transparência, ele vai de encontro a toda essa vontade de uma pessoa que não deseja respeitar a lei. Então, aí gera o primeiro conflito, porque compete ao Tribunal de Contas evitar que essa pressão alta possa se desencadear uma doença mais grave, como um infarto. Pois é, eu acho que é bem dessa maneira e é esse o ponto que nós temos que observar. Agora, falando em um dos grandes pontos que nós tivemos no ano passado, da nossa última conversa aqui, para o momento que nós estamos vivendo, o senhor participou da elaboração, né, da Carta aos Brasileiros e Brasileiras, né, da nova versão, digamos assim, frente àquela de 77. Nós tivemos um novo momento encabeçado por pessoas muito especiais, inclusive aqui no tribunal, além do senhor, Dr. Roque Cittadini e também Dr. Dimas Ramalho, nossos conselheiros, artífices desse momento. Como é que surgiu essa ideia, que ali foi um ponto de virada muito importante para os caminhos que o Brasil vinha tomando, né? Foi um movimento vitorioso e ele tem algumas características interessantes. Primeiro, a sua motivação. Sim. A ideia dessas pessoas que você mencionou, nós somos 6 pessoas, 3 aqui do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ideia, o que motivou, primeiro foi a defesa da Constituição de 88. A Constituição de 88 é o nosso pacto regente de todas as regras e concretização, inclusive, de direitos fundamentais importantes e caros para a sociedade brasileira. E o segundo ponto foi homenagear a Carta de 1977, uma carta que ficou, de certo modo, esquecida na história, mas que foi muito importante naquela época para reafirmar a necessidade de reabertura, de fim da ditadura militar. Naquele momento, essa carta, a Carta aos Brasileiros, de 1977, foi lida pelo professor Goffredo da Silva Teles no pátio da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E ela, naquele instante, no momento de regime ditatorial, pregava o Estado de Direito, o restabelecimento do Estado de Direito. E em 2022, como você mencionou, nós estávamos ali num momento de tensão político e institucional, onde se ameaçava, inclusive, o resultado, não respeito ao resultado da eleição. E o grande, talvez um dos grandes motivos para o sucesso da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros de 2022 foi o seu caráter apartidário. O movimento não tinha cores. Ele buscava captar esse sentimento, ou buscava mostrar para a opinião pública a necessidade de, independentemente da sua coloração partidária, independentemente da sua ideologia, da necessidade de se defender a democracia brasileira, da necessidade de se defender o resultado da eleição, qualquer que fosse ele.
O movimento foi do dia 11 de agosto de 2022, a eleição ocorreu somente em outubro. Mas o que nós defendíamos naquele momento era de que o resultado da eleição pudesse ser respeitado. Então, esse movimento foi importante, Fernando, porque em 15 dias nós conseguimos ali rapidamente mobilizar a sociedade brasileira e alcançar mais de 1 milhão de assinaturas. Então, quando nós alcançamos esse patamar, nós encerramos as assinaturas, porque no dia 15 de agosto, porque no dia 14 de agosto, porque no dia 15 de agosto já se iniciaria o processo eleitoral. E nós não queríamos em nenhum momento que esse movimento pudesse ter qualquer uso para fins eleitorais. O movimento foi tão somente em defesa de algo que é tão caro para todos nós e principalmente para quem exerce o controle no âmbito de um Tribunal de Contas, que é a manutenção do Estado democrático e de direito. Pois é, e acho na história recente, né, um movimento que encampou tantas pessoas num tão curto espaço de tempo, não via, né, que unisse pessoas, nós estávamos lá no Pátio das Arcadas, gente de todo tipo, de toda... artistas, políticos, pensadores, professores, jornalistas, gente de todo tipo, e acho até difícil, para falar a verdade, doutor Tiago, que aconteça novamente de uma maneira tão rápida assim, né? Porque foi realmente entendeu-se a necessidade, né? Olha, Fernando, o francês Victor Hugo, ele fala que nada resiste a uma ideia que chega no tempo certo. Então, essa ideia de trazer a sociedade civil para a defesa do Estado democrático, ela veio no momento certo. Mas nada disso foi planejado. Os 6, quando imaginaram fazer esse movimento, nós queríamos simplesmente marcar uma posição naquele momento, em defesa do Estado Democrático de Direito, e usar o dia 11 de agosto, que é um dia importante para o cenário jurídico brasileiro, no sentido de reafirmar o Pacto de 88 e defender a Carta de 77. Essa dimensão do que o movimento se tornou em tão pouco tempo, para alcançar 1 milhão de assinaturas, isso nunca foi imaginado. Mas a sociedade estava num estado de latência, ela buscava algum movimento que pudesse ser apartidário, que não tivesse coloração, para que ela defendesse, visse a público e mostrasse o respeito que a sociedade brasileira tem, a deferência que ela tem com a democracia e com as suas instituições. Pois é, eu vou até deixar aqui uma dica de livro, né, doutor Tiago, nós estivemos juntos também no lançamento, junto com o doutor Dimas também, do livro Bastidores, a articulação da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, doutor Ricardo de Castro Nascimento, o autor do livro, uma figura impressionante, muito simpático, fez compilou, né, resgatou os bastidores daquele grande dia e dos dias que antecederam, que sucederam, enfim. Vale a pena a leitura, porque é uma leitura histórica, né? Foi lançado agora, para quem está vendo aí, a capa do livro está aparecendo nesse momento na tela. A gente já faz até uma dica aqui cultural para que a gente continue a reverberar, né, um assunto como esse. E como é que essa iniciativa foi recebida, né, da carta, como o senhor disse, doutor Tiago, metade, né, desse sexteto aqui do Tribunal de Contas, como foi recebida aqui? O senhor notou falatório, as pessoas interessadas em participar, em assinar, fazer essa adesão? Veja, Fernando, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nesse momento crítico da democracia brasileira, não faltou. Esteve presente. Todos os conselheiros desse tribunal assinaram a carta. Isso é significativo. E isso mostra o respeito que todos temos pela democracia. E aqui internamente os servidores nos procuravam, todas as pessoas que aqui passavam. Tem histórias magníficas. Quando estávamos ali organizando o evento, Fernando, ali no Pátio das Arcadas, e as pessoas passavam e teve um senhor que levou um bolo para as pessoas que estavam organizando o palco. E ele dizia, olha, é a única forma que eu tenho de contribuir com esse relevante trabalho que vocês estão fazendo. Puxa vida. Isso era emocionante para todos nós, porque nós sentimos isso da sociedade brasileira. Sentimos que havia a necessidade, e os fatos posteriores mostram isso, tudo que está sendo divulgado, tudo que aconteceu no país depois da eleição, mostra que o nosso receio era justo, era verdadeiro e que o movimento foi muito necessário. E isso envolveu toda a sociedade brasileira em defesa desse sentimento que deve ser tão importante para todos nós,
que é a democracia. Agora, como é que você vê, e é uma pergunta que eu faço, o senhor é jovem, tem muita gente jovem nesse país, jovens mais jovens que a gente. O senhor nota que há nessa juventude um sentimento de fazer valer a democracia, que um ato como esse, acontecido em 2022, traz um renovo, traz um frescor, faz com que os mais jovens estejam imbuídos de pensar, poxa, é o nosso presente, é o nosso futuro, temos que pensar nisso, porque a impressão que me dava aí como jornalista, nos últimos 20 anos de atuação que eu tenho na área, era de ver uma letargia da juventude. Não era aquela juventude que combatia, que muitas vezes apanhava, que muitas vezes nós sabemos e as páginas da história estão aí para dizer isso. Vivemos um novo momento de um resgate do interesse dos jovens pelo país, pelas coisas que acontecem no país, pela luta intransigente pelo Estado Democrático de Direito? Fernando, hoje nós vivemos no mundo aí da era da informação. A informação que ela surge rapidamente e surge por diversas fontes que alimentam principalmente as redes sociais e é muito difícil conseguir captar a atenção das pessoas por um período razoável para explicar, por exemplo, o que é democracia. Talvez essa seja a nossa maior barreira, a nossa maior dificuldade. As pessoas precisam sentir a importância que é viver num estado livre, onde as pessoas podem se manifestar, onde as pessoas podem ir às ruas e exercer livremente a sua liberdade de expressão. Então, muitos desses jovens que você menciona, eles não viveram o passado. E o ser humano, ele precisa vivenciar aquilo para que ele possa dar valor. Tem uma frase que eu costumo sempre dizer, só não reconhece a luz quem nunca viveu a escuridão. Esses jovens da atualidade, eles não viveram a escuridão do passado. Eles não sabem, na sua plenitude, o que é viver num regime de exceção, num regime ditatorial, num regime em que impõe condutas e restringe a liberdade das pessoas. Então, é preciso conscientizá-los. Esse é o nosso papel, também como agente público, conscientizar os jovens brasileiros da importância da democracia. Existe um dado, Fernando, que você facilmente acessa pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, em que até 1930, somente 5% da população brasileira votava. Então, os políticos naquela época, eles buscavam o voto desses 5% da população brasileira. E esses 5% eram aquelas pessoas mais abastadas. Sim. A mulher não votava até aquele momento. Quer dizer, era quase que um voto censitário como nós tínhamos no período do Império. Porque esse voto não era aberto para todo mundo. O analfabeto não votava, a gente tinha um índice de analfabetismo muito alto. Então, até 1930, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, só 5% da população brasileira votava. Então, as políticas públicas que eram escolhidas por aqueles representantes eleitos se voltavam para esses 5% da população. Por que a Constituição de 88 resolveu ampliar as políticas públicas para abranger o maior número de pessoas? Porque nós temos uma carta tão avançada do ponto de vista progressista, de direitos, de concretização de direitos fundamentais em 1988, em contraponto ao que nós tínhamos no passado. Porque em 1988 você já tinha 50% da população votando. Então, o voto é quem define o futuro da nação. O voto, que é esse instrumento tão importante num regime democrático, é a moeda de troca que a sociedade tem, que é a opinião pública, que cada cidadão possui, para exigir aquilo que ele entende como importante para a realização da sua vida, dos seus direitos, da felicidade da sua família. Portanto, a Constituição de 88 passou a exigir uma educação pública de qualidade, passou a exigir gasto mínimo com saúde, passou a exigir que o poder público seja responsável pela criação de moradias, pela segurança pública, quer dizer, uma série de direitos que foram concretizados pela Constituição de 88, elas não foram porque os constituintes tiveram um lapso e ali eles imaginaram que era isso que a sociedade queria. Não, aquilo é resultado do voto. Quando a maior parte da população brasileira passou a votar, passou a exercer essa função de forma democrática, o seu representado, ele tem que dar uma resposta ao voto que foi confiado e, portanto, isso passou a refletir na melhora, inclusive, da prestação dos serviços, na ampliação e melhora da prestação dos serviços públicos. E do lado de lá, o cidadão faz esse papel com o voto e do lado de cá, nós, os tribunais de contas, fazemos valer que aquela pessoa que foi escolhida cumpra, aplique, efetive
Acho que esses são os verbos, né? Da maneira correta. O Tribunal de Contas tem um papel fundamental nisso, É. porque é ele que vai fazer de modo técnico, sem qualquer compromisso político ou partidário, ele faz a avaliação dessas políticas públicas. É ele que vai mediar. Veja, o Tribunal de Contas ele não governa, como diz o ministro Carlos Aires Brito, mas ele evita o desgoverno. Uhum. Ele vai evitar que uma pessoa que assuma momentaneamente o poder, ele se desvie daquilo que está estabelecido na lei ou daquilo que foi imposto pela própria Constituição de 88. Quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz a avaliação através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o nosso IEGM, se aquele município, além de cumprir o mínimo de gasto com educação, se o IDEB dele está evoluindo, por que não está evoluindo, se aquele município tem conseguido aplicar adequadamente os recursos na área da saúde, se tem, quando o tribunal faz uma fiscalização ordenada para verificar se tem remédio na farmácia de um determinado município, ele o faz exatamente para que, cumprindo um mandato, sendo representante da sociedade, para verificar se aquilo que foi imposto pela lei e pela própria Constituição está sendo devidamente aplicado, se aquela política pública está se revertendo em benefício efetivo para a sociedade daquele município. Pois é, o médico vira para a gente e fala assim, olha, é bom comer fruta. Então não adianta, meu amigo, você comer uma melancia de uma vez e falar, já está bom para o mês inteiro. Não a efetividade não é só esse, não, mas eu estou fazendo o que me disseram para fazer. Só que o como, o jeito de fazer, que é isso que nós estamos cobrando, né? Não é só cumprir. Tem que ter o mínimo, estou fazendo o mínimo aqui, estou colocando, etc. Mas a efetividade, tua realidade do teu munícipe, é isso que precisa realmente? Então é o modo de fazer que agora a gente vem cobrando e cobrando cada vez mais. Doutor Tiago, o tempo passa muito rápido aqui. Eu tenho uma última pergunta em 2 minutos que nós temos aqui de programa, porque estamos prestes a fazer 100 anos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em maio de 2024, completa 100 anos. Falamos de democracia e de instituições. Um centenário como esse mostra a força da nossa Corte como instituição, não? Mostra principalmente a resiliência que nós tivemos ao longo de todo esse período. Nós enfrentamos, como eu disse no começo do programa, 2 períodos de regime democráticos, enfrentamos dificuldades institucionais, ataques políticos, porque quem exerce uma função como a do Tribunal de Contas, de controle, de imposição, é uma posição institucional que gera incômodo. Uhum. E ao gerar incômodo, gera ruído. E isso, de certo modo, cria dificuldades para a própria existência e continuidade da instituição. Mas ao longo desses 100 anos nós temos muito o que mostrar e do que se orgulhar de fazer parte dessa história. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Bom, estamos encerrando mais essa edição. Falamos, né, do que é realmente essa batalha, essa luta pela democracia, como houve a batalha de Genipapo na sua terra, outras batalhas tivemos ao longo aí da nossa história e vamos continuar tendo para lutar por um país cada vez melhor, por nós, pelos nossos, pelas gerações vindouras e muito mais. Eu queria agradecer uma vez mais você aqui, meu amigo, Dr. Tiago Pinheiro Lima. Eu é que agradeço, Fernando, Patrícia, pelo convite. Sempre muito bom participar do programa de Controle Externo, que leva essa mensagem do Tribunal de Contas à sociedade paulista e brasileira. Muito obrigado. Muito bem, doutor Tiago. A gente vai ficando por aqui. Você sabe, mais informações sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você confere no site tce.sp.gov.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.